Tá vendo? Ainda bem que eu vou... Passamos 5 minutos para começar. Comecemos. Amado e glorioso Pai, nós estamos nesse propósito de conhecer mais do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. E certamente não conseguiremos sem a presença do Espírito Santo aqui para nos guiar e nos ensinar. Peço que o Senhor dirija-nos, ó Pai, nesta aula, que o Senhor nos dê entendimento e condição, porque esse é aquele módulo onde não vamos apenas ouvir e aprender, mas que queremos viver todos os dias da nossa vida, em comunhão com o Espírito Santo. Assim eu peço, ó Pai, que o Senhor nos guie, em o nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Seja bem-vindo, então. Seja bem-vindo. Vamos lá. Nós aprendemos na aula passada que pneumatologia é o estudo do Espírito Santo. E é importante a gente deixar bem definido que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, mas não é uma pessoa distinta, né? A gente precisa ter muito claro isso na nossa cabeça. E hoje eu descobri uma coisa que eu fiquei, não sabia, né? E até falei na leitura de 1 João, capítulo 3, lembra quando nós lemos? Vamos abrir lá para a gente ver? E eu já preciso retificar essa informação, porque realmente eu não sabia. 1 João, capítulo 3, você vê, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai... Na verdade é o 4, eu acho. Cadê? Deixa eu achar. 1 de João... É o 2. O 2, é o 3, é o 4. Deixa eu achar, que fala que Jesus veio da água e do sangue. Não, é aqui, é o 5. Porque foi a pregação... foi a pregação de domingo. 1 João 5, versículo 6, né? E este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Essa parte aqui, alguém tem a Bíblia que está escrito e tem tipo um colchete isolando o escrito? Na do senhor tem, irmão Aldo? Não. Vamos pega essa biblinha pequenininha aqui, vamos ver se aqui tem. Pega aqui o Novo Testamento para mim, por favor. Essa daí de baixo. Abre aí em 1 João. Agora abra. Aí é só o Novo Testamento aí. Nessa Bíblia é só o Novo Testamento, né? Essa é só o Novo Testamento. Vai estar lá no finalzinho, 1 de João. Deixa eu ver se essa tem. Final. É isso, né? Pra trás. Aqui, ó. Tem a primeira. O versículo 7 nessa aqui tem. Nessa Bíblia aqui tem. Depois eu vou passar para vocês verem. E está escrito assim, ó: pois há 3 que dão testemunho. Aí abre o colchete. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um, e 3 são os que testificam na terra. Fecha colchete. Vai passando aqui para vocês verem. Ó, João 5, versículos 7 e 8. Tá vendo aí que tá entre colchete? Vai passando para todo mundo ver. João, Primeira. João 5, né? 1 João 5, versículo 7. Nem com óculos. Nossa, nem com óculos a senhora enxergou? Muito pequenininho. tá muito pequena. Apocalipse. Vai ter que ser lupa, né? Tem que ser bastante A minha binóculo. tinha uma pessoa que lia com aquela lente. Era muito engraçada ela lendo. Ela lia com a lupa. Com a lupa mesmo. O pastor José Roberto já estava lendo com Já lupa. estava usando lupa pra ver. A minha vizinha ali, eu achava aquilo tão engraçado. E ela com a lia a lupinha. Bíblia da Dona José. Botava a Com a lupa. lupa pra conseguir Com a ler. lupa? É. Ela Viu mesmo aí, com óculos, Vitão? ela com a Achou? lupa. Achou? Tá com pochete? Um detalhe que eu não sabia, olha que coisa, né? 40 anos de igreja e eu não sabia desse detalhe. É incrível, Glória né? a Deus. É incrível. Eu acho muito, muito bom quando a gente vai participando, vai estudando, e a gente vai vendo que, nossa, não fazia ideia, realmente não Como fazia assim, ideia. né? Na tradução de João Ferreira de Almeida, existem textos que eles colocam assim entre colchetes, principalmente essas mais antigas, que são textos que não estavam no escrito original. Não, essa não tá com pochete. Essa não tá com colchete? Não? Como assim? Não? Fechou aqui. Não estavam no escrito original. Quando foi para as traduções, não sei dizer precisar qual, porque
Ainda não cheguei no nível de ser pesquisadora, chegarei lá. Mas o professor falou, mas eu não gravei. Em determinada tradução... Conseguiu ver? É o 7 e termina no 8. Abre colchete no 7 e termina no final do 8. Pera, muita calma nessa hora. Tá. É uma letrica. Até as 9 nós estamos aqui. Mas eles foram introduzidos depois de quanto tempo da original? Provavelmente na Septuaginta, talvez. Foram as traduções que fizeram, tipo... Quando eles... Essa inclusão na Bíblia, ela foi colocada... Provavelmente, eu vou assistir a aula de novo e me lembre de colocar a informação no grupo. Provavelmente depois do Concílio de Nicéia, porque eu me lembro ele falando algo do tipo. Porque eles entraram no consenso da... porque o que as pessoas que defendem a Trindade, elas afirmam? Está na Bíblia. Só que quem defende a unicidade diz que não está na Bíblia. Por quê? Justamente por isso. Porque o conceito de trindade não está na Bíblia, mas quando a gente lê, está na Bíblia, porque esse aí é o conceito de trindade. O que quer dizer o que aqui? Que abre o colchete aqui, por exemplo, que no foi, céu... Porque foi uma inclusão após o texto original. Quem traduziu, a época da tradução... Não tinha. Não tinha. E aí, com todo o concílio das igrejas, as definições, eles resolveram que aí estava uma definição, mas não estava claro o conceito da trindade. Então, eles acrescentaram. Então, eles queriam facilitar para as pessoas. Isso, o entendimento. Entendeu? Então, esse não está no escrito original. É uma interpretação que foi acrescida após o texto original. Mas o que o professor estava explicando? Que não é porque não tem na Bíblia que não exista o conceito e aquilo seja errado. Acontece que, como a Trindade sempre foi algo muito difícil para as pessoas entenderem, viu? Muito difícil para as pessoas entenderem, mas... Os pais da igreja, desde o século II, já vinham discutindo e escrevendo sobre o assunto. Eles acreditaram que seria bom colocar esse adendo para que as pessoas entendessem a Trindade, né? Por quem essa daí que nós estamos lendo foi escrita? Essa daqui é... Porque o que chama a atenção? Se é o mesmo escritor ou autor aqui, por que não faz essa diferença? Porque conforme vai passando o tempo, o pessoal vai tirando alguns detalhes para não ficar tão difícil. É João Ferreira de Almeida também. Então. Só que essa aqui é a segunda edição de... Deixa eu ver qual ano... E aqui ainda diz, fiel Tradução, ao texto original. Ó, de 1988, essa aqui. A sua é de quando? Não, o ano aqui não tem. Diz Eu acho assim, que vai estar na que página é de fiel trás. ao texto original. Qual é o ano dessa aí? Aqui, 2013. Então, aí, 2013. Aí o que acontece? Conforme foi passando esses tempos, por eles entenderem que é fiel a todo o conceito que toda a patrística defende, aí eles colocam, é fiel ao texto original, apesar de ter sido um texto incluído após a escritura da Bíblia. Mas continua sendo fiel, por quê? Porque não foge de toda a explicação que a Bíblia fala sobre o assunto. Apenas acrescenta como se fosse uma explicação. Mas é interessante, por isso que eu disse para vocês, vocês chegaram agora, mas o que eu sempre digo, vocês 4 chegaram agora, mas o que eu falo para os alunos, que é muito importante quando a gente for ler a Bíblia, porque não é só ler. A Bíblia nos orienta que nós devemos examinar a Bíblia. E examinar significa o quê? Estudar, para você entender, para você se debruçar e entender. Então, sempre o que eu oriento, é muito bom você ter uma tradução a mais antiga possível. A mais antiga possível. Quanto mais antiga, melhor. E a nova. Porque aí você vai pegar aquele texto, você vai pegar a tradução e aquilo que eles colocavam como siglas, porque na Bíblia tem um monte de coisas assim, que eles têm um glossário nessas Bíblias antigas ensinando o que isso significa, o que aquilo significa, o que isso significa, para ir você examinando as escrituras e entender. Por isso que é muito importante. E a gente tem que tomar muitíssimo cuidado
ainda mais nos dias de hoje, com todas essas traduções bíblicas que existem, porque a gente não sabe quem está traduzindo e se está mantendo fiel ao texto original. Por isso que é muito importante a gente examinar as escrituras. Quer ver outra coisa que eu não sabia? Não sabia mesmo, nunca tinha escutado que isso era. É a passagem que fala, pega aí pra mim qual que é a referência, procura aí, Ana Clara, a referência que a gente vai ver nessa Bíblia, provavelmente vai estar. Do anjo que agita as águas no tanque de Betesda, né? Acha aí onde está escrito. O tanque de Betesda diz que no original também não tinha a menção do anjo que agitava as águas. Bora ver se isso é verdade? Acha aí onde está escrito, Ana. É uma coisa que eu não sabia. Antes de achar, pela história que eu conheço, Sim, João. só a senhora falar isso eu já fico espantado, porque pra mim o anjo agitava água. Senão não estavam todos ali, esperando pelo milagre. Eu já fico até assustado. Já tô E aí só assustado. quem mudou a história foi Jesus, que aí fez o fato acontecer no sábado. Provavelmente. E não precisou agitar água. Ele mesmo fez a cura. Ó, essa parte, inclusive, tá em colchete. O que tá escrito assim, ó? Vou mostrar aqui pra vocês. Onde estamos? É João 5. O versículo 1, 2 e 3, ele está dentro do texto original. O versículo 4 é que foi acrescentado depois. E o versículo 4 fala que lá existia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Aí abre o colchete, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitava a água, sarava de qualquer doença que tivesse. E aí fecha o colchete. Ou seja, esse versículo, ele foi inserido depois. Provavelmente por quê? Vou explicar, irmão Aldo, o que acontece. Essa parte do anjo que agitava a água era como se fosse parte de uma crença popular da época. Alguns teólogos dizem que, buscando nos estudos, que realmente isso acontecia, de fato, e outros diziam que era uma crença que as pessoas tinham que aquilo acontecia, não que exatamente era. A gente só vai saber mesmo quando chegar no céu. A gente vai perguntar, Jesus tinha mesmo lá um anjo que agitava? Pastor, até onde eu tenho entendimento, eu não tinha dúvida que o anjo descia, não. Até onde eu tenho entendimento, pra mim o anjo descia ali mesmo. Até porque aquele paralítico estava esperando o quê lá? Estava esperando lá. Mas é como crendices que você divulga e as pessoas acreditam às vezes até sem ver. A minha crença está pelo fato. Pelo fato. Que eu entendo. Mas ó, só para abrindo assim um parênteses, pra gente começar a pensar. Simpatias funcionam, mas as pessoas continuam fazendo. Por exemplo, colocar uma fitinha vermelha na testa de uma criança. Colocar a fitinha vermelha na testa da criança. Entendeu? Funciona ou não funciona? Às vezes pode ser uma coincidência. Vou testar pra ver se funciona. Então, essa questão dos anjos, eles também diziam que era mais ou menos assim. Era uma coisa que acontecia, ou era uma crença, ou era... Por isso que ele tá aqui entre colchetes. Mas as águas se moviam. Isso Então, era nítido. Não tem Não, nada aí. nítido. Não, ninguém. tá em via. colchetes, tá em colchete. Pastora, mas se alguém... Se ele estava ali, é porque ele já tinha visto alguém ser curado. É Ele falou, isso que eu quando acredito. eu vou, É isso. alguém já entrou É e nisso que eu acredito. já foi curado. Então, talvez por isso... Acontecia. Talvez Eu por creio isso que que, lendo os relatos e ouvindo as histórias, eles resolveram acrescentar essa explicação que João não achou necessário escrever. Mas lá na frente eles acharam necessário que fosse escrito, porque senão ninguém entenderia. Mas não estava no texto original de João. Entendeu? Mas não é algo que foi acrescentado que é prejudicial e vai invalidar a palavra. É algo que foi acrescentado porque o que nós entendemos da Bíblia? A Bíblia é um livro que foi exaustivamente discutido, exaustivamente estudado pelos nossos pais na fé. Então, desde quando começaram os escritos e começaram a rodar entre eles, e as pessoas mais intelectuais começaram a questionar, porque a época que a gente está falando aqui, já existiam muitos filósofos que se levantavam, principalmente nas praças da Grécia, para discutir muitas e muitas coisas.
E eles questionavam, esses grandes estudiosos, eles questionavam a veracidade da Bíblia, uma vez que os crentes não se preocupavam em estudá-la. Simplesmente falavam porque criam, recebiam e criam, mas não sabiam explicar a razão daquilo ali. Então eles começaram a se sentar e estudar, e foram estudando, e a gente tem isso aqui na mão. Inclusive, é uma das coisas que eu ia chamar a atenção, porque qual que é a nossa intenção aqui com o estudo bíblico? Não é simplesmente eu chegar aqui para vocês e falar é isso ou é aquilo. Quem está aqui comigo um tempo sabe. A gente levanta um assunto e a gente vai sentar e a gente vai ler um pouco mais e eu vou jogar algumas coisas polêmicas para tentar despertar a atenção, porque a Bíblia ela tem que ser estudada e é uma coisa interessante que a gente precisa ter esse cuidado. A Bíblia ela não pode ser estudada num único fato, só aquele fato. A Bíblia ela tem que ser estudada com um caminho, ela vem num caminho. Você vai ter um método, você vai ter uma organização, você vai ter uma comparação, você vai estudar a cronologia do assunto, a progressão do assunto. Por exemplo, o assunto do Espírito Santo. Por que muitas vezes a gente, de modo geral, principalmente o pentecostal, ele errou e continua errando quando afirma que ser cheio do Espírito Santo é falar em novas línguas? Porque estuda só o texto de Atos capítulo 2. E no Atos capítulo 2 é muito claro. Fala que quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em novas línguas. Então, eu pego só aquilo ali e afirmo, é isso. Só que eu não posso criar nada em cima de um único fato. Por quê? Porque aí eu vou limitar o meu conhecimento e vou limitar Deus. Porque Deus ele não se atém a um único fato. A gente vê que no caminho da história da igreja, da história bíblica, eu nem vou falar da igreja porque a igreja surge muitos anos depois, Jesus levou, por exemplo, no Velho Testamento, 4.000 anos para construir o caminho da salvação. 4.000 anos ensinando de pouquinho em pouquinho, de lição em lição, de momento em momento, como seria a redenção de Jesus Cristo. Então ele demorou 4.000 anos, porque quando a gente lê o Velho Testamento ele é a sombra de tudo que Jesus veio para resolver em 3 anos. Mas Deus veio construindo ao longo de 4.000 anos na história. Então quando a gente vê, por exemplo, Moisés é o que a gente chama de tipo. O que é tipo? O tipo são as sombras do Velho Testamento, que ainda não tem uma forma, ainda não é nítido, ainda não tem aquela nitidez. Por exemplo, vou usar aqui o exemplo da sombra. Vou pegar aqui o pé da Manuela. Tá aqui, ó. A sombra do pé. A gente olha ali, fala assim, não, ali é um pé. Mas eu consigo dizer qual é o calçado que ela tá? A cor do calçado? O tamanho do pé? Eu tenho uma ideia de que é um pé. Assim também é as coisas do Velho Testamento. É uma sombra. Moisés foi uma sombra de Jesus. O quê? Aquele que veio, propôs a libertação do povo, libertou o povo da escravidão e levou para a terra que mana leite e mel. Num resumo geral. Quem é que fez isso para nós no Novo Testamento? Jesus. Ele vem mostrando. Só que Moisés é o antítipo. A gente chama de tipo e antítipo. O tipo é a sombra. O antítipo, o cumprimento dessa sombra. Dentro da teologia. Mas em Moisés mostra tudo que Jesus ia fazer? Não. A gente vai ver um tipo de Jesus em José, que foi vendido, que foi humilhado, mas que se levantou como governador, que perdoou os seus irmãos. Então, ao longo da história, a gente vai vendo vários tipos de Jesus, que ele vem construindo a história até chegar em Jesus. Do mesmo jeito com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele não pode ser limitado a um dom, aquele evento, mas a gente vai vendo que vai sendo construído. Inclusive, no Velho Testamento, a gente já vai ver Davi falando do Espírito Santo sem nem saber, sem nem ter realmente aquela consciência do que era. Quer ver? Abra aí Salmo 139. Salmo 139.
Salmo 139. O título vem assim: Deus onisciente e onipotente. Na Bíblia a gente tem claramente esses conceitos dizendo Deus é onisciente? Não. A gente tem Deus é onipotente? Não. Mas a gente tem Davi trazendo a ideia, a gente tem o Todo-Poderoso, né? O El Shaddai, a gente tem o Todo-Poderoso. Mas esses outros a gente vai vendo Davi trazendo essa ideia de onisciência, onipotência e de Espírito Santo de Deus. Vamos ler? Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto, e de longe conhece os meus pensamentos. Isso ele está falando do quê? Da onisciência. O Deus que sabe todas as coisas. Observas meu andar e meu deitar, conhece todos os meus caminhos, falando também de onisciência. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados, e pões a tua mão sobre mim. Tão conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Olha ele falando do Espírito. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Ele já está falando aqui de Deus Espírito. É até errado falar isso, viu? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Porque dá uma ideia de que cada um é um diferente, né? E há uma discussão sobre isso. É uma discussão. Aí entra a discussão de trindade, unicidade. Então não é correto a gente falar isso. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu estava pensando, falei, meu Deus, será que eu já falei isso? Eu não me recordo, porque não é uma coisa que me é normal na minha fala, né? Se já falei, peço perdão, aí vocês me avisem. Mas não me lembro se já falei isso. Por exemplo, às vezes a gente ora em nome de Deus o Pai, em nome de Deus Filho, em nome de Deus Espírito Santo, dá a ideia de que são diferentes, né? Um Deus um, outro Deus é. E eles não, eles é um Deus e três pessoas. Então é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o único Deus. E aí ele vem e traz o Espírito. Mas eles tinham conhecimento do Espírito aqui no Velho Testamento? Não faziam nem ideia. Só que o Espírito já estava orientando a escrita. Então, as pessoas, por exemplo, que defendem que o Espírito Santo não existe, que é uma força, eles vêm dizendo que foi uma inserção na Bíblia anos após pela Igreja Católica, lá em 1 João. Então isso não existe, só que a gente vai vendo que o próprio Davi foi inspirado pelo Espírito Santo para trazer a ideia da onisciência de Deus, da soberania de Deus, do Espírito Santo de Deus, porque esse Salmo 139 é belíssimo. E aí ele vem falando mais. Vamos ler tudo, só porque é muito bonito esse Salmo, acho que é um dos mais bonitos que tem. Versículo 8. Se suba aos céus, lá estás. Está falando da onipresença. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. O conceito de onipresença. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Olha que bonito. Falando de onisciência. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não se serão escuras. E a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu acho tão bonito isso. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. E aqui tem dos mistérios da ciência, né? Se a gente for parar para pensar, não tem um ser humano que ainda conseguiu criar outro ser humano. O ser humano consegue reproduzir outro ser humano, mas o dom da criação, ele é divino. O ser humano não consegue. Ele consegue fazer uma inseminação, ele consegue ajudar na criação, ele consegue fazer uma inteligência artificial para tentar se assemelhar com a gente, um robô para tentar se assemelhar com a gente, mas não consegue criar a gente. Até tentaram fazer o clone da Dolly lá, né? O clone é o clone da Dolly. Mas o sopro de vida de Deus. O sopro de vida é de Deus. E aí a gente vai vendo que a ciência, você vê que coisa esplendorosa, que eu estava ouvindo, que até hoje a ciência não consegue explicar como que dentro da mulher consegue se formar os ossos.
É um mistério, que a ciência não consegue dizer. Mas a Bíblia vem e afirma que é um dom divino, né? Eu fico impressionada com uma entrevista que eu vi, é até de um cientista bem novinho, que eu acho que ele fala isso porque ele é novinho, porque ele ainda não está andando com os tubarões da ciência, então ele ainda não tem essa restrição. Mas ele fala assim, que o mundo, a ordem que o mundo foi criado, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, confirma a ordem que a ciência chegou na evolução do mundo. Que primeiro veio isso, depois aquilo. Não vou aqui querer dar uma de inteligente e falar o que veio primeiro ou depois, porque eu não sei. Mas primeiro veio isso, depois veio aquilo, depois veio aquilo. E aí Moisés, escrevendo Gênesis, coloca exatamente na ordem que aquilo foi criado. Aí ele fala assim, uma coisa curiosa, que a ciência demorou milhares de anos para chegar naquilo. Como que Moisés, sem ter o mínimo de acesso à ciência ou de conhecimento, escreve exatamente a ordem que a coisa foi feita? Aí o entrevistador pergunta para ele assim, e como vocês respondem isso? Aí ele fala, só pode ser Deus. Mas como que a academia científica vê isso? Aí ele fala, justamente aí que eles ficam com muita raiva, porque eles querem, através da ciência, dizer que Deus não existe e que ele está errado. Mas quanto mais eles estudam, mais se comprova a existência e a veracidade da Bíblia. Aqui é um dos textos que eles não conseguem dizer. Como que Davi, um rei, sem muito conhecimento ou sabedoria, escreve de um modo tão assombrosamente, o Senhor me criou. Olha o que ele escreve, versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Ele está falando aqui de ser entretecido, é como se fosse tecido. Se a gente vê, por exemplo, as nossas veias, os nossos músculos, não sei como a ciência conseguiu dissecar o ser humano, e eles mostram assim, claramente aqueles músculos, você olha assim e fala, nossa, como que uma coisa tá ali por cima da outra de uma forma tão maravilhosa, tão detalhista, tão impressionante, que nem a ciência consegue dizer. E Davi já vem dizendo tudo isso para nós, como foi feito, sem ele nunca ter visto um corpo dissecado. Hoje a gente lê, a gente entende o que ele está falando por entretecido, porque a gente vê realmente como se fosse um tricô cheio de pontos e muito bem executado o nosso corpo. O músculo, depois as veias, a pele, as camadas e toda essa coisa maravilhosa. Onde Davi viu tudo isso? Só pode ter sido o Espírito Santo que inspirou para ele escrever, né? E aí a gente vai vendo que o conceito claro de Espírito Santo ainda não tinha no Velho Testamento, mas já estava revelado na Escritura. Fala de uma coisa que você nunca viu, você vai falar o quê? Vai falar o quê? Como que você vai falar? Não tem o que falar, você não tem o que falar. Eu vou falar assim, olha, o interior da árvore é assim, assim. Eu nunca abri uma árvore para ver, né? Só o Espírito Santo, Deus mesmo, para dar sabedoria e inspirá-lo, né, na Escritura. Tanto que, para mim, né, acho que quando o pessoal foi cantar esse salmo, falou, ixi, Davi tá falando cada coisa doida. Tô entendendo? Eu tô cantando isso aqui, não sei nem o que ele tá falando. Hoje, pra gente, já é claro, porque a gente conhece. Né? Olha o versículo 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Então a gente não sabia que um bebezinho, logo no comecinho, ainda é um bolinho que não tem forma, não tem jeito, tem nada. Tem só um negocinho batendo assim, ó. Tutu, 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 tutu. Tanto que até os 3 meses, quando a mãe perde, sai um negócio, um bolo de carne estranho, não tem muita forma, não tem muito jeito, mas dali vai... Como é que você imagina daquele bolinho? Vai surgir a cabeça, vai sair mãozinha, que vai criar dedinho, que vai... Ninguém sabia disso. Extraordinário. E ninguém sabia disso a essa época. Só que Deus deu toda essa sabedoria a Davi, escrevendo tudo isso, né? Aí depois vocês terminam de ler. Mas onde que eu quero chegar? Apesar de não ter o conceito de trindade, porque não tem como a gente falar do Espírito Santo sem falar de trindade, apesar de 1 João ter sido acrescentado, mas que fique claro, foi acrescentado pelos nossos pais na fé depois de muito tempo de estudo. A gente está falando aqui, deixa eu só passar aqui em ideias para você que eu escrevi aqui. A gente está falando aqui de estudos que começaram no ano 90 com Clemente, com Inácio,
Depois, no ano 100, com o Didaquê. Depois vamos pesquisar sobre isso. O Didaquê era um livrinho da primeira igreja cristã, escrevendo como tinha que ser cada coisa. Fiquei tão interessada nisso, não tive acesso a ele ainda, mas vamos procurar. Me lembra? Se você conseguir achar na internet, não sei como escreve, mas eu sei que o Didaquê era o credo dos apóstolos. O que é um credo? O credo é uma definição de como seriam as coisas. E isso é tão importante, me chamou tanta atenção isso. Falei, Deus, olha que sem saber, o Senhor está nos levando a isso aqui na Cachoeirinha. Porque na Igreja da Graça a gente é acostumado a ter sempre aquelas pregações que vão nos ensinar a orar e ter vitória. Não está errado. Foi como a gente foi evangelizado e como a gente vai aprendendo mesmo com Deus. E isso é muito bom, porque tem muita pessoa que chega pela primeira vez e eles precisam ouvir que Deus faz milagre, que Ele restaura, que faz tudo isso, né? E de uma forma muito diferente de tudo que eu já vivi, aqui na Cachoeirinha, Deus está nos levando a sentar e aprender conceitos. E a gente está aprendendo conceitos com toda a igreja, não só aqui. Aqui a gente vai mais profundo. Mas nas nossas pregações diárias, a gente vai vendo que Deus não está nos levando mais para falar Deus cura, Deus liberta, está nos ensinando alguns conceitos, né? E aí o Pro, ele chamou a atenção que isso é uma das coisas que a gente precisa prestar atenção. Porque, por exemplo, se alguma vez nós fomos questionados, quem é Jesus Cristo? Será que a gente sabe definir em palavras? O Filho que de é? Deus, pra mim sempre foi isso. Filho de Deus. Acabou. Jesus é o filho. Mas eu entendi o que você entendeu? quer dizer. Se a gente for questionado, por exemplo, na ceia, o que é a ceia? Como é que se faz a ceia? Talvez a gente consiga responder como que é a ceia dentro da nossa liturgia. Por exemplo, a irmã Cris, ela tem propriedade para dizer como que é a Santa Ceia lá na Paz e Vida, que ela sempre fala, porque ela trabalhou muito tempo lá, ela fala, então ela domina aquilo ali. Não, lá era assim, 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 dentro da liturgia, bacana, legal. Mas dentro da luz da Bíblia, o que era a ceia? O que é Jesus Cristo? O que é o Espírito Santo? E esse credo dos apóstolos, ele veio justamente para definir essas coisas. É como se fosse a missão, a visão de uma empresa, que às vezes a gente não se atenta, que a gente precisa conhecer. A oração. O que é oração? Vamos orar, mas o que é orar? Como é o falar com Deus? Como é que isso vai acontecer? E Deus tem nos levado a esses conceitos aqui. Eu fiquei muito agradecida a Deus quando eu ouvi. E tem algumas coisas que eu venho ouvindo que eu falo, Deus, é o Senhor mesmo quem dá a sabedoria, né? Porque não é nada de nós mesmos, né? Mas é o Senhor quem vem nos dando a sabedoria, eu louvo a Deus por isso. Mas isso é importante, esse Didaquê me chamou a atenção, porque ele vai trazer como que eram os credos dos apóstolos, os ensinamentos de como era a igreja dos apóstolos. E às vezes a gente fica tão focado em aprender como que é a minha igreja, a minha denominação, mas a gente precisa evoluir, porque às vezes a nossa denominação está fazendo algo que não é bíblico, não é a luz da Bíblia, que precisa ser alterado. Porque no decorrer dos anos, a gente vai vendo que, infelizmente, as denominações elas vão adaptando a liturgia para a necessidade da denominação. Por exemplo, a Igreja Católica, a primeira Igreja Católica, a gente estudou isso na história do cristianismo, incentivo vocês a ouvirem as aulas. Está lá no canal do Augusto, que o Augusto publica todas as aulas. A gente vai vendo que a primeira igreja católica não era apostólica romana, tá? A primeira igreja católica, ela era muito séria nos seus ensinamentos, porque hoje a gente tem esse conceito de idolatria, mas isso não acontecia naquela época. Só que conforme foram surgindo os imperadores, não é imperador, né? É rei que falam, né? Os reis ou imperadores, é uma coisa, posso falar imperadores? Os imperadores foram surgindo e eles foram se achegando à igreja, a coisa começou a mudar. E aí eles começaram, por exemplo, um culto que era simples, numa casa assim, todo mundo sentado, falando e debatendo, começou a ser necessário construir templos gigantescos, com muita pompa, com muito ouro, para poder receber o imperador. Então não era o formato inicial da igreja. Não era a razão inicial da igreja. E aí, nisso, vão se acrescentando, por exemplo,
foi, eu não vou lembrar agora o nome do imperador, ele que começou a introduzir nas igrejas vitrais para poder ficar bonito, para o imperador vir assistir o culto. A gente vê essas igrejas imperiosas, grandiosas, cheias de vitrais, de pompa. Antigamente não era assim, não era daquela maneira. E é uma coisa para a gente pensar, para a gente ir analisando. Não que vá mudar, não que a gente vai... Não, agora eu vou implodir todas as igrejas, eu não vou mais para nenhum canto, não é nada disso. Mas é para a gente ter alguns conceitos claros na nossa cabeça. Que às vezes a gente carrega algo que é da denominação e não da Bíblia. E eu digo assim, não que esteja de todo errado, a denominação esteja de toda errada, e nem quero isso, o pastor Jair estava falando isso de manhã. A gente tem que tomar cuidado para não difundir pensamentos nossos e acabar afastando as pessoas de Deus, da igreja e, consequentemente, de Deus. A intenção não é nada disso. A intenção é a gente continuar servindo a Deus onde Ele nos chamou, só que agora com mais entendimento. Sabendo exatamente o porquê que eu estou fazendo aquilo, a razão de estar aquilo, a razão de acontecer aquilo. E nessa Didaquê já tem o conceito sobre o Espírito Santo, sobre a celebração da vida, sobre como era o batismo, sobre como era toda essa questão da liturgia, do culto àquela época. Por que eu cheguei até aqui? Porque desde essa época já se falava sobre o Espírito Santo. Apesar de ter sido só lá, eu acho que, não vou me arriscar a falar a data que eu não vou lembrar, que colocaram esse acréscimo em 1 João, mas desde a época dos apóstolos já se falava sobre o Espírito Santo, uma pessoa. Por que eu cheguei até aqui, irmão? Vou falar só para o irmão Aldo, que o irmão Aldo não pegou esse começo. Porque existem muitos que defendem que o Espírito Santo é uma força. Ele é uma força, ele não é uma pessoa. Ele é uma força que move, tanto que tem traduções bíblicas dessas denominações unicistas, que fala lá que em Gênesis não era o Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas. Fala que era a força do Espírito que pairava sobre a face das águas. Então eles vêm ensinando que o Espírito Santo não é uma pessoa. Mas como ele não é uma pessoa? Se existem vários fundamentos que nos mostram que o Espírito é uma pessoa. Vamos começar lá em Atos dos Apóstolos, para a gente começar a se aprofundar nisso aqui. Ana Clara me perguntou, mãe, é já hoje que a gente fala dos dons? Não, eu quero logo entrar nos dons, mãe. Calma, vamos aprender pessoas. Eu gosto tanto dos dons. Os dons é uma bênção, mas a gente vai entrar primeiro na pessoa. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Jesus, né, a promessa do Espírito Santo, fala aqui o início do texto. Vamos ler do 1, para a gente ler o contexto todo. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo. Eu estou lendo o 1 agora, desde o 1, agora já estou no 2. Porque aqui é Lucas, né, que está fazendo a introdução. Ele está falando que ele escreveu o livro de Lucas com todas as coisas que Jesus fez até o dia que foi elevado às alturas, depois de haver dado o mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhe esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então a gente vê aqui a ordem de Jesus para que eles ficassem, aguardassem o batismo com o Espírito Santo. Mas aqui já é importante saber que eles já estavam cheios do Espírito. Porque Jesus, quando aparece a primeira vez para eles lá no Sinédrio, que eles estão fechados, ele assopra sobre eles e diz: sejam cheios do Espírito. Então agora, já cheios do Espírito, eles vão esperar esse batismo com o Espírito. E a gente vai entrar mais para frente para entender
que a glossolalia, que é o falar em línguas estranhas, foi dada a eles naquele dia, mas é um dom, e é muito importante a gente entender que o dom, o Espírito Santo dá a quem ele quer, na hora que ele quer. Isso aqui é muito legal. O professor falava assim, você vê que coisa, o professor falando. Mas, numa conclusão rápida assim, ninguém tem um entendimento o porquê recebe, ou é o se aproximar de Deus, o entendimento. Bom, o que a gente entende? O que a gente entende? O Espírito Santo dá para quem ele quer. O bom é você se aproximar de Deus, mas não é que você se aproximar de Deus que você vai receber. Não é o muito orar, ou o muito pedir, ou não é o muito insistir, não é o muito jejuar que vai fazer o Espírito Santo te dar. Ele dá para quem ele quer. Vou dar um exemplo, irmão Aldo. Por exemplo, a capacidade que eu recebi de Deus para tocar e cantar. A família do meu pai toda é envolvida com música. Eles já nasceram com um dom. Eles são um pessoal que nasceu com dom. Eu tenho primos multi-instrumentistas, eu tenho primas que cantam maravilhosamente bem. As minhas primas, quando cantam, eu fico até calada com vergonha do lado, assim. Meus primos, nossa, eu não arrisco nem abrir a boca perto deles. Eles já nasceram com esse dom. Eu tinha um primo que ele era, assim, extraordinário no piano. Agora ele já faleceu. Meu tio era extraordinário no piano. E Deus não tinha me dado o dom da música. Até os meus 15 anos de idade, Deus não tinha me dado isso. Como não deu ao meu irmão, não deu pra pobre da minha mãe. Só meu pai que tem. Eu falo que a bichinha tem vontade de cantar, mas ela não recebeu o dom. Meu pai tem o dom. Meu irmão não tem, eu não tinha. E aí, isso lá na igreja batista, tal, eu vi o pessoal tocar, tinha vontade, tentei aprender, tal, Quando eu vim pra Igreja da Graça, transição de pastor, aquela coisa que a gente já sabe, entre um pastor que eles não gostam, a galera foi todo mundo embora. E o pastor novo que chegou sozinho. Na verdade, a gente ficou 15 dias sem pastor, e a igreja ficou sem louvor, sem pastor, sem ninguém, porque foi todo mundo embora. E aí, eu não era nem da Igreja da Graça, eu não era da Igreja da Graça. Só que eu não cheguei nem a pedir, nem fazer oração, nem nada. Mas eu me colocava à disposição. Deus, eis-me aqui, tô aqui. E Deus foi me dando. E aí ele me abençoou com dom e foi muito rápido, porque eu não sabia tocar e de repente eu já estava tocando. Eu não sabia cantar e de repente já estava cantando. As pessoas perguntavam para mim, você já fez aula? Não. O Senhor deu, mas deu por quê? Porque era necessidade e eu estava ali. Tem um propósito. E eu estava ali disponível. Mas eu cheguei a orar para falar, eu estou aqui, Senhor, me dá que eu vou fazer? Nunca. Mas ele viu a sinceridade do coração e ele me deu o dom. E aí depois disso foi só desenrolando, né? Foi só desenrolando. Mas foi uma coisa assim, totalmente inesperada. Como eu já vi, por exemplo, muitas pessoas que oram muito, querendo batismo no Espírito Santo, não recebem. Tem muita gente ali, um tempão na igreja e não fala em línguas. E aí que é só esperar, na hora que o Espírito Santo quiser, ele vem e toca. A irmã conversou uma vez comigo, pastor, eu sofro muito porque eu não falo em línguas. Eu disse, irmã, só limpa o coração e fica na presença. Na hora que o Espírito Santo quiser, ele vai te dar o dom, porque o dom do Espírito Santo é um presente que o Espírito Santo dá para quem ele quer. E aí um dia ela estava sentada assistindo o culto e começou a falar em novas línguas. Inesperadamente. Aí ela veio feliz da vida. Pastor, o Espírito Santo me abençoou. Eu falei, glória. E foi numa pregação do pastor Hernani. Época que estávamos nós dois aqui. E você vê, não foi nenhuma pregação comigo. Ela conversou comigo, mas Deus visitou ela num outro momento, numa outra coisa. E a gente vai chegar lá nessa distribuição dos dons. O Espírito Santo, ele dá conforme, às vezes é do jeito que ele quer, às vezes é conforme a necessidade do momento, do local. E a gente só precisa aprender isso e não confundir. Porque aqui começa um dos erros de achar que só é cheio do Espírito Santo quem fala em novas línguas, porque Jesus ele prometeu que isso aconteceria. E o que aconteceu quando eles foram cheios do Espírito Santo? Capítulo 2, capítulo 2, versículo 2, aqui todo mundo já conhece, né? De repente veio do céu um som
como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Encheu a casa. Aí depois apareceu distribuído entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Saindo um pouco do foco. Então, a Torre de Babel recebeu o Espírito Santo, que todo mundo começou a falar todas as línguas diferentes. Então, ali você vê, ali já foi um toque de Deus, mas não como bênção. Não era o Espírito Santo. Não. Era para resolver um problema. Exatamente. A gente vai chegar nesse ponto. A gente vai chegar nesse ponto hoje, que a gente vai precisar entender que tem moveres que vêm de Deus pelo Espírito Santo pra gente fazer, e tem moveres que é o inimigo, e tem moveres que vêm de Deus para nos impedir algumas coisas. Ali era Deus, era o Espírito Santo, mas não para bênção e profecia, mas para que eles fossem dissuadidos. Assim que fala a palavra? Eu olho pro meu professor. Ela olha pro professor, eu olho pro professor. E eles foram dissuadidos de continuar naquela obra, porque a intenção deles não era uma intenção boa, era chegar até o céu para tentar tomar o lugar de Deus. Deus falou, opa, vamos confundir todas as línguas aqui para impedir que isso aconteça. Mas isso é um paralelo interessante, irmão Aldo, porque é uma ação do Espírito Santo? É também. Mas para serem cheios e pregarem, não. Para pararem de fazer. Então, às vezes o Espírito Santo vai nos usar, a gente vai chegar nisso hoje. Às vezes o Espírito Santo vai nos encher para a gente fazer, e às vezes o Espírito Santo vai nos encher para nos parar de coisas que a gente quer fazer. E é importante a gente estar ligado com Deus para entender o que ele está fazendo. Isso é muito importante. Mas isso foi interessante. E aqui eles foram cheios, pousaram sobre ele novas línguas, e eles começaram a falar conforme o Espírito Santo concedia. Depois a gente vai chegar, a gente vai estudar mais sobre isso, porque aqui entra um dom do falar em línguas. E por enquanto nós estamos falando da pessoa do Espírito Santo. Quer ver outra coisa onde o pessoal confunde? Vamos ver João 14. Isso aqui é importante para a gente. E quando não sei nem que palavra usar, mas tem que ser meio... o pastor lá fala língua nenhuma, sabe? Não vai lá nada. Mas ele fala em língua na igreja que é para impressionar. Uhum. E como que sabe disso? Ou, por exemplo, o que está sentado ouvindo e o pastor está lá. Isso tá com essa... uma das virtudes que o Espírito Santo nos dá, é o discernimento de espírito. Porque hoje o que acontece? Hoje, nos nossos dias, existem mais pessoas querendo impressionar. Porque o que é o correto? A gente vai aprender. Não, até porque eu estou falando isso porque eu acredito, tenho quase certeza que tem pastor que não fala em línguas, mas ele sente vergonha em não saber falar a língua, porque todo mundo fala. E eu não falo. Sabe por que eu ri? Porque eu lembrei de um colega que falou exatamente isso. Que ele não fala, mas ele decorou algumas falas para poder falar. Para não passar vergonha, porque um dia perguntaram na frente de todo mundo. Você fala em línguas? Não chega a ser heresia, mas é um engano. Uma mentira. Ele tá mentindo. É um erro, mas não chega a ser uma heresia. Porque você tá falando em nome de Deus. Mentira. Mas é uma mentira. Mas assim, não que vá jogar aquele pastor pro inferno, mas vai impedir muitas bênçãos na vida dele, porque ele não está sendo verdadeiro. E a mentira é do diabo. E a mentira é do diabo. Mas tem. Mas se eles mudarem o termo, que a mentira não é mais do diabo... Aí fica todo mundo bem. Mas... Tô falando, se mudarem. Mas existe aqueles que decoram sílabas para achar que estão falando. Existem aqueles que acham que quando está pregando, se falar em línguas, o negócio vai ficar mais forte, mais potente. A gente vai falar sobre isso. O que acontece? As pessoas, elas confundem o Espírito Santo com a unção. Confundem ser cheio do Espírito Santo, ou um culto cheio do Espírito Santo, com a unção. E aí eles reduzem o Espírito Santo à unção. A unção que havia sobre os reis, a unção... Aí fala, não, hoje o culto está muito ungido, porque, nossa, falou em línguas, mas às vezes não era nem... Pastora, falar uma coisa pra senhora. Né? Até muitas pessoas aqui nem sabem, mas eu
tomei conta da igreja, da graça, né? Da comunidade. Uma comunidade, da graça Sim. da Igreja Maria, durante um tempo necessário, né? Foi necessário e eu tomei conta. Então eu tinha que fazer, eu pregava. E como que eu buscava? Eu não tive orientação de pastor nenhum, pastor. Ó, você tá capacitado de fazer isso. O pastor achou que eu estava capacitado, mas quem tem que saber é aqui eu. E eu falava uma coisa para a senhora, estava quase ali perto do culto ali, e eu não tinha palavra, cara. Eu falei, Deus, se é eu que o senhor está falando, é eu, cadê a palavra? Sabe, pastor? E eu ficava ali buscando a palavra ali. Eu cheguei, teve cultos que eu cheguei, eu não tinha palavra. Sabe, eu não estava com a palavra pronta, não. E lá ali, no púlpito ali, orando, no louvor, fazendo louvor primeiro, aquela coisa toda. E desesperado. E aí eu ia aqui. Aí na hora que eu ia aqui, muitas das vezes, eu não sei nem, foi acabou o culto, eu falei, Deus, eu nem sei de onde o Senhor me trouxe Esse falar entendimento. sobre essa palavra aí, porque eu não sabia nada, irmã, não sabia Acontece. nada, não sabia nada. Acontece. Eu tô falando aqui pra vocês, a Igreja Internacional da Graça aqui da Penha Brasil, ela tinha um braço que era lá na Elisa Maria, lá, né? É. Então teve uns percalços no meio do caminho, vai lá alto, vai lá, você segura essa onda aí. Com o maior prazer do mundo, porque eu tava melhor do que hoje. Não é melhor na fé que posso falar, mas eu tava mais avivado. Tava me mais sentindo. alicerçado. A gente Eu tava tava me muito feliz ali. sentindo Sabe? naquela A vontade gente não percebia que era Elisa de falar de Maria. Deus, né? As pessoas falavam isso, o perigo, o Elisa Maria. A gente ali Tinha aquele aquilo prazer. contagiava. Tinha. É. Eu tava nesse prazer. Sabe? Aquele Eu tava lugar, aquele nessa local. coisa, nesse prazer eu estava. Então eu tava me sentindo bem. Eu me sentia bem mesmo. Então acontecia isso comigo. Eu chegava lá e eu não tinha. Não. E aí na hora mesmo que vinha ali aquela palavra, abria. A misericórdia de Vamos Deus. lá, né? irmão, vamos. Eles dão Abre o tua alimento. palavra. Como a senhora aprendeu a tocar, o caso dele, ele Foi, teve que Deus deu o aprender a dom pregar. da pregação. Não, incrível, No fogo. E realmente, verdade, no fogo mesmo. No fogo mesmo, sabe? E na Igreja da Graça a gente recebe muitos dons assim. A gente é jogado no fogo e recebe. A gente não é capacitado para ir. A gente vai e fala, Deus me ajuda. Me capacita aqui agora, Senhor. Tem um lado interessante disso. Eu não acho. E tem um lado interessante disso, pastor. Eu não acho assim. Por exemplo, se fosse a senhora que tivesse dado essa missão para mim, como foi o pastor Tony. Eu não me jogo no fogo assim. E no, tipo assim, não vou colocar a palavra na tua boca. Tipo isso que ele quis me dizer. Não, não vou pôr. Deus vai pôr. Desse tipo, desse E Deus coloca. É isso aí. Deus põe mesmo. Mas uma coisa que eu gosto na Igreja da Graça é isso. Apesar de entender que a gente tem que estudar, se aprofundar, mas tem muitas pessoas, por exemplo, que conhecem muito da Bíblia, mas não tem, como é que eu posso dizer, para a gente não confundir. Mas não confundo o que eu vou dizer. Não tem a unção para passar. Não tem, não se coloca à disposição para que Deus o possa usar. Porque isso é você ser usado pelo Espírito Santo. Você se deixa ser um instrumento para Ele te tocar. E aí Ele vai te usar da maneira como Ele quer. Quantas vezes eu já fiz o esboço, mas chega lá em cima, Deus direciona. Se vocês acompanham as gravações, domingo de manhã é o mesmo texto. Eu prego de um jeito, à noite de outro. Na mesma palavra. Mas ele toca para um lado aqui, à noite ele toca para outro aqui, porque ele sabe a necessidade que cada pessoa tem ali. E o que eu recebo depois do culto de gente, eu falo assim, nossa, pastor, a senhora falou toda a minha vida ali agora. Aí chega à noite, ele joga para outro lado. Pastor, a senhora falou comigo tudo aqui que eu precisava ouvir. Nossa, eu tava, isso aqui, ó, tava falando lá em casa, a senhora tava lá em casa, ouvindo o que eu tava dizendo. E o Senhor tá colocando câmera, vai ficar falando. Porque o Espírito Santo, ele guia assim mesmo, a mesma gente. coisa quando a senhora pregou João ali. Muitas pessoas se incomodaram, mas a mim foi um confronto. Eu falei pra senhora. Foi. Estou sendo confrontada. Foi espetacular. E não foi só a senhora, teve algumas outras pessoas que também falaram. Estou sendo confrontada a cada culto ali. Só que eu não sou assim uma pessoa que quando tá no confronto se revolta. Eu chorava. Sabe, aquilo me deixava ali, aquilo meu coração Acho que uma das queimava. experiências mais bonitas que eu tive aqui, me deu fogo para continuar, foi receber
Porque assim, a gente tem um respeito muito grande, principalmente por pais de família, né? Porque o pai de família, ele é aquela figura protetora, forte. E eu recebi um pai de família chorando. Quando a pastora, a palavra falou comigo, ela me desmontou. E eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda porque o Espírito Santo me confrontou de um jeito. E eu falei para Deus, eu sei que tiveram muitas outras almas, mas só por essa já valeu a pena os 4 meses que a gente ficou vale, imagina, porque houve uma reconciliação, um avivamento, e foi assim, uma coisa tremenda. Aí você vê assim, é o que eu tenho falado para vocês, o Espírito Santo está nos levando para uma sede e uma fome de Deus de uma forma esplendorosa, extraordinária. É uma coisa assim maravilhosa. Coisa extraordinária. Não sei, eu quando a senhora falou sobre isso, né, eu falei assim, nossa gente, será que a pessoa não está prestando atenção? Me perdoa, mas sabe quando você acha assim, você é humano, né? A sua parte humana, porque como que tá sacudindo dessa forma e não tá? E não tá prestando atenção. Não tá entendendo. Só que cada um Deus. Mas tem um momento, né? Tem um momento. Porque essa palavra tocou em muitos e são sementes que foram plantadas no coração de outros e que vai brotar ali na frente também. Eu escutava aqui, colocava meu fone em casa na semana. Aí a Rafa às vezes dormindo, que ela vinha de algum plantão e ela dormindo, então eu fechava o quarto dela, já bem fechado e coloco o fone, né? Pra ela poder dormir. E aí ela levantava pra ir no banheiro chorando. O que foi, mãe? Aí eu falo assim, não, é a palavra que tá me confrontando. Forte. Tá, tem que confrontar mesmo, né? Olha que lindo, isso é muito bonito. Mas é o que eu vivo desde que eu pisei aqui. Isso é muito bonito. Todos os cultos. Eu não sabia disso, mas já é uma outra confirmação de que é o que eu tenho falado para Deus. Aqui na Cachoeirinha, no momento, eu não estou interessada em multidão. Todo mundo fala assim, nossa, mas ele é lugar de multidão. Mas eu não estou interessada em multidão aqui, porque Deus não me colocou que aqui é lugar para multidão. É um lugar para alicerçar a nossa fé quanto crentes antigos. E não é uma coisa que é só com vocês, é uma coisa que confronta primeiro a mim. Para alicerçar a nossa fé quanto crentes antigos. Porque quanto tempo a gente por exemplo, vou falar de mim, que a gente é da igreja e a gente não sabia alguns conceitos. Isso que a gente aprendeu, eu vou falar a gente porque eu aprendi junto com vocês. O ser cheio do Espírito Santo é ser guiado por Ele, mas de uma forma clara que eu ainda não entendia. Porque eu sempre aprendi que, inclusive vai vir um livro aí que fala sobre isso. Já sou batizada desde antes de vir para a Igreja da Graça, mas fui batizada na Igreja da Graça. Mas eu já rodava vários pentecostais antes, né? Eu era batista, mas eu rodava várias Assembleias de Deus com o povo. Eu já fui em várias, lá na Elisa Maria, meu pai amado. Conheço todas aquelas pequenininhas por ali. Subi o escadão e assisti um culto numa pentecostal lá em cima, no topo do morro. Aí, eu não vou falar não, volta pra cá. E só que eu via muitos irmãos sofrendo com isso, porque se condenavam. Eu não tenho o Espírito Santo, eu não sou cheio do Espírito Santo, porque eu não falo em novas línguas. Só que eu nunca vi por esse lado, porque eu venho de uma raiz batista. E na batista não se crê no falar em novas línguas, mas lá as pessoas são cheias do Espírito Santo. Então eu nunca peguei isso como uma acusação. É mais ou menos assim, para vocês entenderem. Quando eu fui fazer a prova da OAB, para mim era só mais uma prova. Minha vida não dependia daquilo. Só que para quem ia fazer o OAB e aquilo ali era determinante para a vida, eles passavam muito mal. Tinha crise de ansiedade, porque eu socorri de gente na porta de fazer a prova, passando mal, com ansiedade, vomitando. Porque a vida dependia daquilo. Então a gente entende que a forma como a pessoa olha vai mudar conforme o que ela tem de muita importância naquilo. E tem gente que carrega isso com muita importância. E tem gente que coloca isso numa severidade muito grande. Você fala em novas línguas? Não, então você não tem o Espírito Santo. Um crente ouvir isso é muito pesado para um crente ouvir. É muito triste para um crente ouvir. Se a pessoa não tem entendimento de ouvir, se frustra, sai, eu sou... Aí entra as acusações que o diabo coloca, né? Eu sou rejeitado, eu sou preterido até por Deus. Deus não quer me dar, Deus não me ama, não tenho o Espírito Santo. Mas eu nunca consegui explicar de uma forma clara para as pessoas. E na última aula a gente aprendeu juntos que ser cheio do Espírito Santo é ser guiado pelo Espírito. E como a palavra é válida, né?
Porque, às vezes, quando você tem uma mudança de comportamento, aquilo te puxa de volta. Puxa. Eu lembrava de coisas assim, eu tinha uns rompantes, aí eu me lembrava do que a senhora tinha pregado. Eu falava, ai, perdoa, Senhor. Tá bom, não vou falar mais não. Tá bom. E aquilo era um confronto. Era um confronto. É uma coisa assim, volta que você não ouviu isso aqui? Eu não vou ler João, não. Volta pra lá. E tem sido isso pra mim isso também. É muito bom que a senhora falou, viu? maravilhoso. Sobre os antigos. Porque muitos estão se perdendo. Com essa certeza. É uma Sabe? certeza. Eu já sou Aí crente, já conheço a Deus, já tô... 30 anos, já estou 40 anos. Estou 100 anos. Eu já vou direto para o céu. Ai, deixa eu te ensinar, queridinha. Deixa eu te explicar. E sabe? E ali tá se perdendo. E a gente tem sido... Então tira essa dúvida rápida. Sim. Então o corpo, nós seres humanos, certo? Certo. Corpo, alma e espírito. Aham. Esse espírito não é o Espírito Santo. Não, é o espírito de É o vida. espírito de vida. É o fôlego de Aí o vida. Espírito Santo é o batismo. O Espírito pelo Santo, batismo. ele vem pelo batismo no Espírito Santo. Que é você ser cheio do Espírito Santo e agora você vai ser guiado. Todos os seres humanos, apesar que, falando de uma forma de estudo, existe também uma questão de corpo, alma e espírito, que o pessoal debate muito sobre isso. Mas não vou entrar no debate, eu vou falar o que a gente entende. A gente entende que sim, nós somos corpo, alma e espírito. O espírito é o fôlego de vida que foi soprado nas narinas do homem quando Deus o criou. Esse fôlego de vida, quando interrompe, o que nós acreditamos? Quando o fôlego de vida interrompe, a pessoa... Vou falar do irmão Alício, que o fôlego de vida foi retirado hoje. O espírito dele volta para Deus. A alma vai ser julgada, céu e inferno. E o corpo volta para a terra. E volta a ser pó. Então, quando a gente fala, todos os espíritos voltam para Deus, verdade. Mas o que vai ser condenado hoje, no meu entendimento, pode ser que estudando mais, a gente entenda outra coisa, né, Augusto? Mas a gente tem esse entendimento hoje. O que vai ser julgado? A nossa alma, a nossa consciência, céu ou inferno. E aí, o corpo... Nesse momento, da morte. No momento. Nesse momento. Na hora, né? Já. Na hora que morre. Na hora que morre, você já é ou recolhido para o céu ou para o inferno, naquela hora. E o julgamento depois? O julgamento depois vai ser só o decreto final. Mas naquele momento você já tem a sua sentença. Você já tem a sua sentença, céu ou inferno. Fechou o olho, não tem mais o que fazer, o que orar, o que pedir, porque o resultado já vem naquele momento. E aí o meu pastor, inclusive o pastor José Roberto que faleceu, ele ensinava a gente, quem vai para o céu morre feliz, porque vê Deus, vê os anjos, morre bem. Aí eu aprendi com ele, eu sempre gosto de ver a pessoa no caixão para ver como é que ficou o semblante dela. Ele diz assim, quando morre vendo Deus, morre feliz, morre bem, porque tá vendo a glória, tá vendo os anjos recolher. Eu estava sorrindo, eu falei, eu nunca vi um Jesus sorrindo. Eu fiz questão de ver meu tio. Eu fiz questão de ver meu tio para ver como é que ia estar o semblante dele. Ele tava com um sorriso tão sereno. Falei, antes de ir, porque a gente vê, né, que tem manipulação, eles mexem, cola a boca e tal. Mas eu fiz questão de ver o meu tio ali. Ele tava sorrindo, igual uma foto que eu tenho dele. Eu falei, o meu tio foi salvo. Eu aprendi a ver... É bíblico? Não é, mas eu aprendi com o meu pastor. E quem vai pro inferno já vê a condenação. Já é levado pro mal. Como a Gina. A Gina... Nossa, a Gina, quando faleceu, ela ficou muito, muito terrível. Gina, irmã do meu tio. Lembra aquele caso que eu conto que foi assassinada? Sim. Ela, eu acho que morreu sem salvação, porque ela estava tenebrosa. Tenebrosa. Eu lembro da afeição dela. Eu lembro da afeição dela até hoje, assim, um terror, assim. E já a menina, a adolescente, estava plena, serena, parecendo um anjinho. Então, não sei, né? Mas a gente acredita nisso. O corpo perece, a alma já vai. Mas por que eu acredito nisso? Por causa da parábola que Jesus contou do rico e do Lázaro. Ele já coloca cada um no seu destino final. E que não tem como. Não passa de lá para cá, nem de cá para lá, apesar de se verem,
Mas E se falarem. o de cá falou com Abraão, mas não falou com Lázaro. Não, com Lázaro Então não. Lázaro, não sabia que estava acontecendo. Lázaro não vê, mas quem tá lá, já pensou o tormento? Quem tá no inferno vê. Ah, Jesus. Lázaro não falou e nem via, a Bíblia não fala, mas fala que quem tá lá embaixo via e falava. Molha a ponta do teu dedo e vem me refrescar. Imagina o tormento que essa pessoa estava, Meu Deus. né? E por isso que eu acredito dessa forma, porque Jesus escreveu essa parábola. Apesar que também é um ponto de discussão, porque Paulo fala os que dormem no Senhor. Só que aí o que os teólogos explicam que acreditam nessa mesma visão que a gente tem. Não que eles estejam dormindo, mas acredita que Paulo usou uma linguagem, uma figura de linguagem, para não ficar tão pesado para os ouvintes. Porque você falar para alguém que perdeu alguém, que ela morreu, é muito duro. Então acredita-se que Paulo usou a palavra ela dormiu, para ser uma forma de linguagem mais branda para quem passa pela dor do luto, não sentir tanto aquilo que está sendo dito. Não que ficam dormindo até Jesus voltar, né? Porque tem aquela corrente que diz que quando morre, as pessoas ficam dormindo, quando tocar a trombeta, elas vão acordar para a ressurreição, para o céu ou para a condenação. Eu não acredito assim, eu acredito que já está cada um no seu ponto, já conversando, passeando nas ruas, lá caminhando Mas no céu. isso é uma crença da senhora ou já é que foi ainda redefinido isso? Não, ainda tem uma discussão teológica por causa desses textos. textos. Nesse caso aí, pastor, só porque nem a gente precisa acreditar num... Eu acho que na cruz, na cruz, Jesus morreu na cruz ali. Mas eu falo ele que a falou gente que é- continua, a ele gente falou foi que ele falou que Ainda dá, hoje. hoje, Mas sabia que tem uma hoje discussão? mesmo estará comigo no paraíso. Mas sabe que tem uma Então Jesus discussão? mentiu? Tem uma discussão sobre isso? Eu não discuto. Sabia? Eu não discuto. Eu vou falar a verdade. Você estúpido. Sim, Eu vou ser agressivo. Sim. Eu vou ser estúpido. Meu irmão, quem falou foi Jesus. É. Hoje Mas o que mesmo eles tá comigo dizem? no paraíso. Eles dizem que na tradução pode ter sido assim. E hoje, digo, estarás comigo no paraíso. Aí tem outra discussão que diz que Jesus falou assim, e hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí alguns acreditam que o hoje pode ser ele falando, eu estou falando agora, que ele vai estar comigo no paraíso lá na frente. Por conta, entendeu? E outros acreditam que ele falou. Aham. Na vírgula. Exato, por causa da pausa. Eles estavam todos quebrados. Isso. Era a pausa. Mas eu acredito nisso, na frase que Jesus falou e na parábola que ele conta do rico e Lázaro. Porque é como eu falei lá no começo, a Bíblia a gente estuda não só um ato, um texto, a gente estuda outros. E Jesus explica na parábola, Jesus fala que Salomão fala que o corpo volta a pó e o espírito vai a Deus. É a coisa assim, na morte, ao homem foi dada a chance de morrer uma vez só, indo o seu corpo, o pó e o seu espírito para Deus. Ele é muito incisivo. Então a gente vai juntando isso e eu acredito nisso também. Passou, já vai para o céu, para a condenação. Já vai para a condenação. E aí lá na frente vai vir só a recompensa, para a gente saber qual é o tamanho do galardão que a gente vai receber os salvos. E aquele que está na condenação, realmente só para assinar a sentença e falar, agora vocês vão para o lago que arde como chofre como fogo e enxofre. Eu penso assim, para mim também não tem discussão. Que vou ficar quietinha. Eu também penso assim, Tá todo eu também mundo. não tenho discussão. Mas existem aqueles que discutem sobre isso. É incrível, né? Eles encontram motivo para discussão em tudo. É uma coisa incrível. Mas vamos lá. Deixa eu ver para onde eu vou, que a gente já falou bastante coisa. Vou pular para cá. Vamos falar sobre... Não Pode. interrompendo, já interrompendo. Pode. Essa introdução de João, que foi entre colchetes, ela foi colocada em concílios, não é isso? Isso. Ah. Isso. Eu só tenho que lembrar qual foi deles, que o professor fala depois Mas eu vou foram ver ela de vários novo. concílios, né? Mas foi numa definição O já com os primeiro foi a de patrísticos. Nicéia. Já foi com os patrísticos. Então, provavelmente de Aí, Nicéia. quem traz a definição final de trindade é Agostinho de Hipona. Ele, inclusive, tem um livro escrito sobre a trindade. Que ali na Igreja definiu-se. Católica é santo. Mas a gente tem eles como os patrísticos da fé. Porque a igreja santificou, colocou, mas não desabona a vida que teve E com que se for Deus. para o Espiritismo também tem. Tem. Os santos são as representados por... ramificações. Eu falei para eles, porque a minha avó era espírita, né? A que me criou.
Então a gente já sabia de cor. Cada santo é Cada uma santo entidade, da igreja né? católica é uma entidade dentro Dentro do da... candomblé, dentro né? Verdade, ali daquela hierarquia, né? Deles, Nossa, sabe que absurdo que eu vi? Eu falei, não é possível, mas ainda tem muita gente que faz isso. A menina tocando órgão na CBB, falando assim, de domingo eu agradeço meu Criador assim, e na sexta eu agradeço as minhas entidades assim, ela vestida de guia. Então. E no Mesma domingo, pessoa? a mesma. Existe. Na sexta-feira, ela lá Só que no ponto existe. de gira, Tem uma menina no meu prédio que fazendo ela lá. fala. Ela falou pra mim. Eu sou evangélica e espírita. E eu fiquei parada. como? Conflita E eu falei, conflita não, no momento eu vou diretamente. ficar quieta. É uma Não. coisa assim. E no final de semana ela Que na me deu- CBB tocando órgão. E aqui eu estou agradecendo ao meu Criador e aqui eu agradeço a minha entidade. É como eu falei no domingo. Por que isso às vezes acontece? Porque a gente fala que só Deus é o Senhor. Só Deus é o Senhor. Só que aí eles vão lá e pedem as coisas para a entidade faz. Aí a mente confunde. A mente confunde. E aí Deus tem nos levado para aprender aqui. Não é que eles não façam, mas eles não são o verdadeiro Deus, porque o único que salva é o único. Você vai lá, você vai pedir, ele vai te responder, ele vai te atender, ele vai te ajudar. Errado, né? Não na salvação. Então, porque acha mais Eu acho que não é nem a prático. questão de salvação, a Não, é a questão de você praticidade. acreditar em Deus, Praticidade. Deus único. Então, não esperar Mas eles de Deus. acreditam em... Não esperar Deus de único. Deus. É a Querer questão... uma praticidade, uma rapidez. A sua E também- resposta, a sua a sua, necessidade. porque E também você assim, quer. eu acredito em Deus, mas ele não é o único. Eu também acredito na Ah, Iemanjá, existe, também existe. acredito nesse, Eles acredito ficam assim, naquele. existe. Eu acredito que existam todos. Mas o único que é digno de louvor e adoração, que me deu a vida e vai verdade. me deu a vida e vai me levar para o céu, é Deus. Então só ele eu servirei. Né? Só ele eu servirei. Vamos ver. Aí quando a senhora é pastora de uma igreja igual a nossa, assim, e Pode, vai. e a senhora acredita Eu dessa gosto, forma, eu gosto disso. que o povo, nós, que estamos ali sentados, acredita nesse Deus. E esse Deus demora. Continua acreditando nesse Deus? Sempre. 40 anos, 100 anos. igual lá no deserto? Essa é a questão. Eu acho que é isso que Deus está nos levando A a minha pensar. pergunta, na verdade, não foi clara. A senhora acredita que nós, povo sentado, estamos nessa... Eu acredito que precisam... Não, todos não. Mas assim, acredito que nem todos. Porque o que a gente vê? A gente vê pessoas assim, desistindo porque Deus demorou. Desistindo porque foi ensinado que você... Eu ouvi isso aqui de alguém. Falou assim, pastora, como é que eu fico nessa situação? Porque eu aprendi que é só eu determinar, mandar o mal embora e vai acontecer. Só que eu estou determinando, mandando o mal embora e não está acontecendo. Dessa forma. Como é que está a minha fé? Como é que eu vou fazer com isso? Eu falei, agora a senhora tem que entender a soberania de Deus. Por que tem muita gente? E não conseguia parar de fumar. Aí a senhora fez essa campanha com um copo Sim. d'água. E ela se livrou Ali do fumo. foi na hora, tomou um copo d'água e. Quer dizer, 4 horas Mas tentando. não é o copo da água. Assim, foi A fé que ela teve, quando ela tomou, falou assim, não, agora eu vou participar e eu tenho fé que eu vou ficar livre. E ela exerceu a fé. É o que a gente costuma falar das campanhas. O que é a campanha? Não é a campanha que vai gerar o milagre, mas às vezes aquilo ali é como se fosse uma mola propulsora, que vai ajudar a pessoa a chegar naquele nível. O que eu falo pro pessoal que estuda aqui? E alguns nem participam de campanha mais. Porque o que eu falo para eles? Por que eu entrego? Eu entrego, às vezes, quando Deus pede, eu tenho uma inspiração, para incentivar a fé da pessoa. Mas se a pessoa já tem fé, sem precisar daquilo, melhor ainda. Mas às vezes a pessoa precisa daquilo, como por exemplo a Mezuzá. Tem gente que não acreditava na proteção de Deus, mas a gente entregou, fez oração, a pessoa coloca e fala, nossa, Deus está comigo, está me protegendo. Mas às vezes ela desperta a fé dela por causa daquilo. Mas é isso que está fazendo o milagre? Não, é a fé que despertou no coração dela de que Deus está com ela através daquele ato de fé. Foi aquilo que a menina viveu. Deus já estava com ela, mas quando ela tomou o copo de água, ela recebeu a força de que precisava. O porquê que muitos dos que estão aqui, às vezes nem faz nada de campanha que a gente faz, porque eu ensino aqui pro pessoal. Não é um objeto que vai nos dar o milagre, mas é a nossa fé e entendimento. Só que às vezes, que nem a minha fé
A minha fé, às vezes, precisa assim, de um copo de água abençoado, por isso que eu entrego. Porque eu já vi milagres acontecerem com isso. Então, eu ainda tenho fé de que eu fizer aquilo, vai gerar. Mas tem gente que não precisa de nada disso. Faz uma simples oração e, pum. Uma simples oração já tenho aqui, já fiz minha oração, já tenho a minha fé. Estou feliz, estou bem. Né? Mas, para terminar, irmão Aldo, para a gente seguir aqui na deidade do Espírito Santo. A gente nem vai dar tempo de a gente falar tudo. Tem muitos que estão sentados ali que ainda não entendem essa soberania de Deus. Que ainda não conhecem. Mas vão chegar lá, em nome de Jesus. Vamos falar rapidinho sobre a deidade do Espírito Santo? Por que o Espírito Santo ele é Deus? Ele é onipotente. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16. 2 Coríntios 3, 16. Diz assim. Cadê você? 16, achei. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então, aqui está mostrando a onipotência do Espírito. Ele também é onisciente. 1 Coríntios 2,12. 1 Coríntios 2,12. O Espírito Santo, ele é onisciente, igual Deus, ele é a pessoa de Deus, né? Ele tem a mesma essência, a mesma substância, é feito da mesma coisa que Deus. 2,12. 2,10. 2,10. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E aqui eu preciso colocar um parênteses. O meu não tá sonda, o meu tá penetra. Penetra. Eu acho que é mais forte. Mais forte. Porque sondar eu entendo rodear. E penetrar eu entendo entrar. E aqui ainda tem uma coisa que é mais forte. Dá sentido. E aqui ainda tem um sentido mais forte ainda. A gente só acessa os segredos de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Porque Deus tem segredos e tem coisas ocultas que Ele não revela a todo mundo. E a gente só consegue acessar esses segredos com o Espírito Santo. Ele é o único que nos leva a esses segredos. E isso é importante. Esse é um versículo importante, a gente ter entendimento e orar sobre ele também. Isso aqui é muito forte. Deus me leva a entender os seus segredos. Me conta os teus segredos. Se o Senhor quiser, eis-me aqui. Né? Eis-me aqui para aprender. A aceidade do Espírito. O que é a aceidade? Que o Espírito Santo ele existe por si só e ele não depende de nada para existir. Apesar de ser do mesmo Deus, da mesma substância, feito das mesmas coisas que nem a gente leu lá no credo, né? Muito bonito aquele credo. O Espírito Santo está presente em nós e ele existe por si próprio e ele age por si próprio. Como, por exemplo, a gente vai ver como que é a habitação dele nos crentes, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 9. 8, 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Esse texto é poderoso. Fala que a gente tem vida em nós mesmos por meio do Espírito. Mesmo o corpo morto em pecado, o Espírito, quando nos enche, nos guia, nos dá vida. E a gente consegue ser guiado pelo Espírito e ter vida em nós, não por nós mesmos, mas pelo Espírito que nos guia. Vamos ver aqui outra coisa? 1 de Pedro. Vamos ler 1 de Pedro. Vou pular algumas coisas, na próxima aula a gente volta de novo, aprofundando em alguns textos, que não vai dar tempo da gente se aprofundar agora. 1 de Pedro, capítulo 1.
versículo 2. Como deve ser o nosso estado diante de Deus. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Eu acho muito bonita essa palavra, presciência. Em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Isso aqui é muito forte. É como tem que ser o nosso estado. O Espírito Santo, que é aquele que nos ensina, testifica, guia e intercede, ele também tem sensibilidade. Então não tem como ele ser uma força. Lá em Efésios 4:30 pede, não entristeçais o Espírito. Quem que fica, a força se entristece? Não, mas pessoa se entristece. Então o apóstolo Paulo nos orienta que a gente tem que ter esse cuidado de não entristecer o Espírito Santo que habita em nós. Outra coisa, o Espírito Santo tem vontade. E aqui eu acho que eu vou parar para a gente poder iniciar aqui de novo semana que vem. 1 Coríntios 12:11. Vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Fala assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. Aqui está falando sobre os dons espirituais, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Então aqui já fica confirmado sobre os dons. Vamos ler do versículo 4 para vocês entenderem quais são esses dons, para a gente terminar aqui. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Depois a gente vai falar o que é cada um, tá? Hoje não dá mais tempo. A um é dado no mesmo Espírito a fé. É importante a gente falar que aqui não é a fé que todo mundo tem. A fé lá definida em Hebreus é uma fé que é um dom do Espírito, diferente também do fruto do Espírito, que a gente vai ver. O fruto do Espírito também está lá, a fé, mas é uma medida diferente, uma operação diferente. É interessante isso aqui. A outra, no mesmo Espírito, os dons de curar. Então, realmente tem gente que coloca a mão e cura mesmo. A outros, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos, que é onde a gente tem que pedir: Senhor, esse aqui o Senhor poderia me dar? Eu quero ter o discernimento, dom de discernimento. A um é dada a variedade de línguas, a outro a capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as cada um individualmente conforme ele quer. Aqui é os dons do Espírito. E a gente vê que o Espírito tem vontade. Então, uma força tem vontade? Quem tem vontade é uma pessoa. Então, a pessoa do Espírito, ela tem a vontade própria e faz da maneira como quer. E para a gente terminar, só mais... Se importa mais 10 minutinhos? Eu preciso passar isso para vocês. É importante a gente entender a operação do Espírito e aceitá-la, que é onde muitos crentes estão em falta. É aceitar a vontade do Espírito sobre nós. Em Atos capítulo 13, a gente vai ver o Espírito Santo escolhendo quem ele queria para enviar para onde ele queria. Então não é conforme a nossa vontade, mas a vontade do Espírito. Por exemplo, vamos ler Atos 13, versículo 1 e 2. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, muita gente. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, o Espírito Santo quem escolhe para onde ele quer mandar.
E é interessante a gente aprender a ouvir a voz do Espírito, porque senão a gente se torna aquele monte de gente que é mestre, que nem fala aqui, né? Cheio de profetas e mestres que só ficam reunidos num canto, orando e profetizando entre si. Vai chegar um momento que o Espírito Santo vai escolher pessoas também para mandar. A gente tem que estar sensível. E quando ele mandar, fazer. Quando ele ordenar, cumprir. Vou dar o exemplo do irmão Aldo. Aquele tempo, Deus usou o pastor Tony para mandá-lo. E ele, em obediência, foi, plantou muita semente, fez a obra de Deus, mesmo sem se sentir capacitado. Mas foi na direção do Espírito Santo, e o Espírito Santo esteve presente, como ele falou, compartilhou com a gente, né? Muitas vezes não tinha nem a palavra para ministrar, mas o Espírito Santo vinha e falava, mas foi eu que mandei, eu sustento a obra. E a gente tem que estar ligado quando Deus manda. E também ligado quando Deus nos impede. Porque nem sempre nós somos impelidos para fazer. Às vezes nós somos impelidos para não fazer. Atos 16, isso aqui é importante. Atos 16, 16. Olha o que fala. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração... Não, 16, 6. Por isso que eu estou lendo coisa que não deve. Eu li ali e falei, não é isso não. É 6. 16, 6. E percorreram a região Frígio-Gálata, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então eles foram impelidos, levados pelo Espírito Santo para pregar na Ásia. Estão lá pregando, felizes. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Eles queriam ir para aquele lugar, mas o Espírito Santo falou? Não. E a gente tem que estar sensível quando o Espírito Santo também fala? Não. Aí é interessante a gente entender, porque a gente tem que ter esse discernimento. Porque o que acontece muito no nosso meio? Quando algo dá errado, a gente fala, ai, Satanás imundo. Satanás maldito está impedindo a obra. Tá querendo atrapalhar, tá repreendido. E às vezes é, mas às vezes não é. Às vezes é o Espírito Santo falando, não é a hora, não é o momento, não é agora. Então a gente tem uma missão muito séria de buscar ao Senhor para ter esse entendimento de quando o Espírito Santo manda, quando ele fala não e quando é Satanás tentando impedir. E como que eu vou saber tudo isso? Meu Deus, isso é muito difícil. É orando. Orando, pedindo sempre discernimento de Deus e sempre colocando, e mais, né? Uma coisa que eu tenho aprendido e eu tenho colocado em prática. A gente, era uma coisa que sempre me incomodava e eu não sabia pautar na Bíblia, mas agora eu aprendi. Às vezes a gente, principalmente na graça, né? A gente dá muito ênfase a Satanás, né? Uma coisa que me incomodava sempre muito, na hora de expulsar demônio, nossa, todo mundo ora naquele fervor, sai, capeta! Mas na hora de adorar a Deus, na hora que você vai adorar a Deus, não vem, mas a gente fala assim, agora vamos entrar em batalha e mandar o diabo embora. Nossa, a igreja falta vir ao chão, todo mundo gritando, sai Satanás, sai Satanás. E isso sempre foi assim um pouco incômodo para mim. Por quê? Porque às vezes a gente dá muita ênfase a Satanás, ao poder de Satanás. Só que eu aprendi com Jó. Jó, ele teve a vida toda despedaçada por Satanás. Foi Satanás quem despedaçou com a permissão de Deus. Mas quando ele é questionado, ele responde, Deus me deu, Deus tomou. Ele não fala Satanás me tomou. Foi Satanás, não foi Deus. Mas nem na dor ele dá a honra para Satanás. Eu acho isso tremendo. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Satanás a gente se refere, a gente repreende, a gente manda embora. Mas a gente tem que ter muito mais nos nossos lábios Deus, o Espírito Santo, e saber que a nossa vida é guiada por Deus. A nossa vida é guiada por Deus. Às vezes a gente vê muito... Nossa, como isso me chateia. A pessoa está na igreja todo dia. Pastora, pelo amor de Deus, essa inveja está muito grande lá em casa, está dando tudo errado. Eu fico olhando assim e falo, mas o que essa pessoa está fazendo todo dia na igreja, gente? Que a inveja entra. Não, a inveja entra, acaba com tudo e está fazendo o que aqui orando todo dia? Não. Quem comanda e quem manda a minha vida é Deus. Existe a inveja? Existe. Satanás opera. Existe tentação? Existe.
A gente repreende, manda embora, mas não fica dando tanta bola para ele. Tem pessoas que ficam bitoladas. Fica. Estão Aí cai... inveja de mim, estão falando de mim. Se torna tão importante. É uma importância que ela se dá a ela. É verdade, eu já falei isso pra uma pessoa. Eu já falei isso pra uma pessoa. Posso até estar Não. Irmã, mas a pessoa se dá tanta importância. eu já falei isso pra uma pessoa. Se você tá em algum lugar assim, ai, tá falando de mim. Nossa! Nossa, Rainha de Sabá e todo ser Eu também acho. Teve uma vez que eu falei isso pra uma pessoa. Falei, nossa, isso é tão importante assim. Nossa. Que a pessoa tá reunida para falar de você. Que coisa, né? Mas a gente tem que começar a colocar mais em prática na nossa vida a glória a Deus. Combater sim o mal, rejeitar o mal porque ele existe, a gente combate, a gente rejeita, mas dentro de nós carregar sempre mais a honra e a nossa vida em Deus e a glória a Ele do que as outras coisas, né? E a minha oração para que no final dessa aula a gente saia mais cheio do Espírito Santo, mais dispostos a sermos guiados por Ele, com mais vontade de conhecer da pessoa do Espírito Santo, de quem Ele é, que Ele venha verdadeiramente habitar nas nossas vidas e nos guiar, né? Que a cada aula a gente possa ser confrontado a ser mais guiado, nos permitir ser mais guiado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. E alguém ainda tem alguma dúvida? Quer falar mais alguma coisa? Então vamos orar agradecendo. Eu vou terminar aqui a nossa gravação.